E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira, ela nunca decepciona quem procura por emoção. Sempre um dia muito movimentado, muita coisa acontece, ontem não foi diferente. O vídeo de hoje, vamos comentar obviamente sobre os principais assuntos e também sobre um tema que eu acho que não vem sendo bastante explorado nem pela imprensa e diz respeito às questões internacionais. Essa associação dos deputados brasileiros, os deputados americanos, né, esses congressistas, algumas notícias que saíram. Quero mostrar para vocês algumas coisas, relembrar também notícias recentes e notícias do ano passado, mas vamos abrir o vídeo de hoje falando sobre o depoimento do Ibanez. É importante, ele faz algumas ponderações que vale a pena prestar atenção e eu acho que pode ter alguns desdobramentos, inclusive assim, para tentar avançar com algumas agendas políticas, vocês vão entender. Depois vamos falar sobre o Anderson Torres. E esse caso está ficando cada vez mais complicado para o ex-ministro da Justiça. Essa questão da minuta, né, do documento que foi encontrado ontem, que a gente comentou, está realmente se tornando um grande problema. Saíram algumas matérias ontem que já dão como certo que nada ele teria prevaricado. Você fala, tem uma matéria até no Metrópole falando sobre a possível pena que ele poderia pegar se todos os crimes fossem configurados. Além disso, Bolsonaro começa a se aproximar dessa confusão, a gente fala nesse tema também, e ainda o inquérito agora é formal, agora é oficial, Bolsonaro também já está sendo investigado, tem a ver com aquela postagem da madrugada aí, né, que acabou acontecendo no Facebook, tem mais algumas coisas que eu quero abordar com vocês, depois tem a bandeira do Brasil, porque eu quero falar algumas coisas ligadas aos deputados, à população, algumas notícias em gerais que saíram no dia de ontem, que acho que também são bastante relevantes, e aí sim, falaremos sobre questões internacionais, não só o que pode ter alguma relação com os temas atuais desse caos, e também teremos um evento em breve, né? O Fórum Econômico, lá em Davos. O Haddad vai, a Marina também. E tem algumas coisas que eu quero mostrar para vocês que foram ditas nos últimos dias, principalmente relacionadas à Agenda Verde. Mas vamos começar que tem muita coisa. E vejam só. Ibanez afirma à Polícia Federal que plano de segurança sofreu sabotagem das forças de segurança do Distrito Federal. Governador afastado entregou mensagens trocadas com o ministro da Justiça e diz: não tive envolvimento por ação ou omissão, né? O subtítulo. Aí só trouxe 2 parágrafos que falam o seguinte: Ibanez prestou depoimento no âmbito do inquérito que apura os atos antidemocráticos do último domingo e o advogado dele afirmou que o governador afastado apresentou aos policiais troca de e-mails e mensagens com o ministro da Justiça, o Flávio Dino, e com o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o Anderson Torres, que o eximiriam de culpa. A defesa de Ibanez afirmou em documento enviado ao Supremo que o plano de segurança elaborado para a manifestação de domingo sofreu atos de sabotagem das forças de segurança locais e acusa policiais de terem agido com conivência e colaboração com os manifestantes golpistas e de terem cometido deserção. Se vocês pararem para lembrar, já na segunda-feira saíram matérias na imprensa questionando as ações policiais. Na verdade, essas matérias saíram ainda no domingo, mostrando, olha só, o pessoal aqui está comprando cocos, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Lembre também que o comandante aí da PM, inclusive, foi preso nos últimos dias. Então, eu acho que, obviamente, vão fazer essas oitivas, né? Confrontar os depoimentos, colher mais provas, etc. Eu não acho que estamos próximos de obter uma resposta final, mas guarda isso e soma isso daqui. Só a manchete, você vai entender. E vou trazer uma notícia da Veja com um comentário de um jornalista que está sempre fazendo live com o Dirceu. Em depoimento à Polícia Federal, Ibanez de ter recebido informações falsas do secretário interino de Segurança do Distrito Federal quanto aos atos. Já que está colocando a responsabilidade no cara, principalmente também vai ser investigado. Ibanez também afirmou, aqui eu acho que ainda é mais importante do que o título, que o Exército impediu a remoção de acampamento bolsonarista em frente ao quartel. Por que isso é mais importante? Chegaremos lá, mas guarda. Essa informação é mais importante de todas. Preso por invasão a Congresso Supremo, diz que teve trânsito livre. Nenhum policial me impediu. Depoimento traz novos detalhes sobre suspeitas de omissão da Polícia Militar no Distrito Federal dos atos. Então, com certeza, vai recair algum tipo de investigação sobre as forças de segurança, não apenas os PMs, mas Ibanez diz à Polícia Federal que o Exército impediu a retirada de acampamento. A Veja fez uma matéria só
sobre isso. E saiu essa nota. Por que o Exército teria protegido o acampamento? Integrantes do governo dizem que as forças de segurança do Distrito Federal foram impedidas de atuar no acampamento de radicais por um motivo bizarro. O local estava coalhado de familiares de militares da caserna. Não é que os militares do QG fossem golpistas, mas família é família. E eles não iriam deixar ninguém chegar usando a força para desmontar o lugar com os parentes lá dentro, diz um integrante do governo. E aí que entra o ponto. Quando você olha para o Estado brasileiro, o Estado assim de uma forma muito ampla, não o governo federal, o Estado, o Brasil como um todo, quando você olha para os grandes grupos que exercem, né, poder, ou pelo menos tem uma voz maior, né, porque todo mundo tem um poder mínimo, nada aí na eleição você pode depositar a confiança em alguém. Mas quando você olha assim, em termos de grupo, você vê, você tem o poder executivo, e quem ocupa o local no momento, quem está com ele. Você tem o legislativo, determinados grupos lá dentro. Você tem o judiciário brasileiro, também tem subdivisões. Você tem o empresariado, você tem o tal mercado. Você tem alguns setores, inclusive, dentro do empresariado, dentro do mercado, etc. tudo mais. E outro grupo, né, quando se fala assim dessa configuração do establishment brasileiro, que tem um certo peso nas decisões, etc., são as forças. Isso é inegável. Tanto possuem poder que diversas coisas no Brasil basicamente são um monopólio das forças como um todo, né? Até questões ligadas à inteligência, né? Os setores de inteligência espalhados aí pelo Brasil, óbvio. A polícia também tem alguns setores, mas não se compara com a inteligência do Exército, Marinha, Aeronáutica e tudo mais. E aí você observa que ao longo do tempo, quando existem grandes discussões no Brasil como reforma da Previdência, você vê que os militares têm uma previdência separada, ele tem não sei o que lá separado, ele tem isso, ele tem aquilo outro, etc, tudo mais. E sempre foram um grupo que tiveram um pezinho na política, até porque a gente vem de um regime militar, aí de 64 até 85, e você vê que é um grupo que nunca se deu muito bem com a esquerda. Não que sejam de direita, conservador e tudo mais, mas existe uma certa tensão. E essa tensão ela foi sendo acirrada nos últimos anos. Quem lembra da era Dilma, algumas coisas que aconteceram. E aí, durante a campanha, saíram aquelas notícias, falando que o Dilma, né, temos que ver como é que a gente vai fazer, vamos tirar os 8.000 militares dos cargos, tem que baixar a temperatura e tudo mais. E a esquerda, ela é boa na hora de fazer alguns planejamentos. Rolaram algumas lives recentes, até do José Disseu, quando ele fala sobre as forças, falando o seguinte, lá atrás, que não é negócio de chegar, fazer revanche nem nada. Ele falava assim, no primeiro momento, a galera consegue traçar, né, um passo a passo. Eles não vão com sede ao pote. No primeiro momento, o que tem que acontecer é o seguinte, é começar uma despolitização. O militar ele volta para a caserna, ele fica lá, toca o baca, etc, tudo mais, papapá. E aí lá na frente, a gente tenta emplacar uma reforma. Eles já tinham comentado sobre isso. Uma reforma no quê? Nas promoções, como é que a promoção para cargo de oficiais vai ocorrer. Uma reforma seria assim, do material, não é material didático, né? Mas do currículo dos militares. E você vai fazendo para você conseguir, né, fazer algumas modificações. Olha todas essas questões que estão acontecendo. Olha como esses momentos disruptivos, eles acabam por abrir uma certa janela de oportunidades para algumas movimentações. Quando você vê essas questões que estão sendo levantadas, que estão sendo apontadas, eles vão bater bastante na tecla dos acampamentos, porque assim, não precisa divagar muito, mas não tem como negar. Se as pessoas não tivessem acampadas por todo esse tempo, tudo mais, etc., será que teria ocorrido as coisas que aconteceram no domingo? Será que se tivessem desfeito os acampamentos? Então, pode recair certa culpa, pode falar que teve uma certa passada de pano. Eu falo, inclusive, ó, as famílias estavam lá. E aí, nesse momento, você vê que eles ficam até um pouco mais acuados. Você vê que o PT, ele tem um apetite insaciável. O PT tentou emplacar a sua turma, né, quase todos os ministérios. Ficou só a rebarba aí para a turma do Centrão, e que não está sendo meio que suficiente, era assim, sei lá, Ministério da Pesca. Isso não prende ninguém na base, né? Falando aí do PSD. E aí você vê que eles colocaram, por exemplo, na defesa, colocaram o Múcio. Cara, o Múcio não é um
petista de primeira ordem. Tanto que vem sendo até fritado aí pela turma da esquerda. Vocês viram as matérias que saíram de segunda-feira, etc e tudo mais. A turma, se deixar, dá uma rasteira e já pega o ministério. E aí, olha, perante tudo isso, o comentário do Breno Altman. Os oficiais bolsonaristas estão, nesse momento, encurralados. Como um pugilista grogue, ainda que forte. Não há riscos reais de um golpe bem-sucedido, até porque essa hipótese não existe sem apoio da Casa Branca. São as melhores chances de uma ampla reforma militar desde 1985. É a oportunidade. Olha como uma construção de atos, ações, etc. Olha tudo que está acontecendo. Avaliem. Pensem bem no que vocês postam, no que vocês compartilham, no que vocês defendem. Venham falando há tempos, pessoal. Tem que baixar um pouco a temperatura. E eu falando de tempo, eu digo assim, é mais de ano. Não, porque eu não fico batendo a tecla todo dia, né? Enfim, a gente vai chegar no momento mais tenso também no dia de ontem. Não que o tema agora, né, é um dos mais polêmicos. Essa questão dos militares de abrir uma janela de oportunidade, a gente vai voltar nisso para falar de meio ambiente. O que é que tem a ver meio ambiente com os eventos de domingo? Vocês vão ver que tem. Vocês vão ver que tem. Eles conseguiram dar um jeito de unir. A turma é sensacional. Mas continuando. Perícia da Polícia Federal vai buscar identificar onde minuta do decreto foi feita. Isso era óbvio. O Anderson Torres falou, não, recebeu o documento, sai tudo mais, tá, mas... E quem que fez esse documento? Ele com certeza vai ser questionado sobre isso, né, em seu depoimento. Ele ontem foi flagrado, né, o ex-ministro, no aeroporto, lá, não sei se foi em Miami, onde ele veio, tava de máscara, bonezinho, tava embarcando, deve estar chegando no Brasil nas próximas horas. E ele tá lá, né, o decreto foi encontrado na casa dele, e aí a polícia vai atrás, né, o objetivo é esclarecer a responsabilidade sobre o documento e o quão longe chegou uma eventual tentativa de golpe. Eles vão querer saber tudo. Quem foi que criou esse documento? Criou com base em quê? Em que ideias? Quem mais discutiu sobre isso? Quem falava sobre isso? Esse documento, ele vai abrir um leque de investigação e vai gerar uma confusão. Esperem coisas não boas. Esperem coisas ruins. Falando sem brincadeira, sem querer botar ninguém para baixo, sendo bem realista. Esse documento, pessoal, ele é extremamente complicado. É inegável isso daí. Para o governo, já há indício, ao menos, de prevaricação de Anderson Torres. E não é só o governo que acha isso. Eu já mostro quem também acha. Mesmo que seja comprovada, a versão apresentada pelo ex-ministro, que ele recebeu o documento em uma audiência e o manteve em casa para descartar posteriormente, esses integrantes do governo avaliam que ele deveria ter encaminhado a Polícia Federal para averiguação por se tratar do esboço de uma tentativa de golpe. Não caberia ao ex-ministro descartar riscos, avaliam. A percepção, no entanto, é de que a omissão nos atos do último domingo indicam uma conivência maior com a tentativa de ruptura com o Estado democrático. Seria um agravante. Ele sabia de um golpe, não fez nada, sabe que existia meio que um clima, e ainda teve aí o final de semana, foi essa confusão toda. Aí o Globo também fala sobre isso. O Globo falou com vários especialistas, não tem nem um único especialista que tem uma opinião que, não, isso é besteira. No mínimo, prevaricação. Especialistas avaliam possíveis crimes de Anderson Torres associados à minuta golpista. Imaginemos o seguinte cenário. O Anderson Torres, enquanto ministro, é procurado por terceiros que pretendem colocar em curso um golpe de Estado e recebe esse documento. Se ele tem ciência desse plano e nada faz, temos claramente um crime de prevaricação. Analisa advogado criminalista e professor de direito penal Taiguara Líbano Soares e Souza. Pelas informações que temos, ele, no mínimo, prevaricou. Na condição de ministro da Justiça, ele deveria, pelo menos, ter mandado investigar e tomado as providências cabíveis. Como você fica com esse documento no armário de casa? É um questionamento. Ele vai ter que responder. Com certeza. Esse depoimento do Dr. Torres, eu tenho certeza que ele vai rapidinho ser divulgado para todo mundo. Todo mundo. A gente vai ouvir na íntegra aí nos próximos dias
a oitiva dele junto à Polícia Federal. E para onde vai a confusão? Não faço ideia. Quem se ele vai citar? Eles vão acabar perguntando. Vai ser complicado o assessor falar: não, eu achei esse papel no chão. Os próximos, acho que até segunda-feira aí teremos maiores informações. Mas calma. Segundo o Flávio Dino, é só aqui eu abrir um parênteses. Só uma nota no Metrópolis, não lembro quem foi que escreveu, falando o seguinte: que se todos os crimes forem realmente sim, aceitos contra o Anderson Torres, né, tudo estão sendo acusado, ele pode pegar até 91 anos de cadeia. Só para você sentir o drama da situação. Mas voltando. Com relação a esse documento, em um primeiro momento, segundo o Flávio Dino, não há elementos para investigar Bolsonaro por minuta na casa de Torres. O ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, afirmou nessa sexta que ainda, essa palavra acho que é bem importante, ainda até este momento, não há elementos para investigar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, no caso da minuta encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres, que previa decretar estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo, de acordo com o rascunho, era reverter o resultado da eleição, tudo mais papapá. A apreensão do documento em si mesma já é um fato relevante. É claro que isso constará do inquérito policial, porque configura ainda mais, cabalmente, que existe uma cadeia de responsáveis pelos eventos, diz o Flávio Dino. Mas, porém, entretanto, todavia, eu ainda, já começam a surgir, né, aquelas notícias, aqueles questionamentos, para falar assim, não, talvez já tenhamos algumas justificativas para ter algum link com Bolsonaro. Um dos exemplos é essa matéria aqui do Globo, que pega a última live que Bolsonaro realizou antes de viajar para os Estados Unidos. Antes de revelação sobre minuta, Bolsonaro disse em última live sobre eleições: busquei saída dentro das 4 linhas. E o que é que ele falou? Está prevista a posse agora, dia 1º de janeiro. Eu busquei dentro das 4 linhas, dentro das leis, respeito à Constituição, saída para isso daí. Se tinha uma alternativa para isso, se a gente podia questionar uma coisa ou não questionar alguma coisa, tudo dentro das 4 linhas. Na sequência, segundo o Globo, deu a entender que não teve apoios necessários para dar sequência a uma reação ao resultado. Agora, muitas vezes, dentro das 4 linhas, você tem que ter apoios. Alguns acham que pega a caneta, assine, faça isso, faça aquilo, e está tudo resolvido. Eu entendo que fiz minha parte, estou fazendo até hoje a minha parte, repetido. Hoje são 30 de dezembro, até hoje eu fiz minha parte dentro das 4 linhas. Agora, certas medidas têm que ter apoio do Parlamento, de alguns do Supremo, de outros órgãos, de outras instituições. E eles vão questionar, tá, mas as medidas, que medidas? Você diz o da minuta, Bolsonaro? Por mais que o Flávio Dino diga que até o momento não existe nada, o PDT já fez um pedido para incluir, no pedido que eles já tinham feito no passado, né, uma espécie de investigação contra Bolsonaro, para incluir uma ação que eles abriram, na verdade, né, incluir a minuta. Na prática, o PDT quer usar o documento para reforçar as acusações de abuso de poder político de Bolsonaro e conseguir tornar ele inelegível por 8 anos. E até o momento, todo mundo bate o martelo, todo mundo está apostando as fichas que isso vai acontecer. Sobre a prisão, em tese são outros 500, mas inelegibilidade já estão dando como certo. O partido quer que a minuta, né, seja incluída dentro da ação movida pela própria legenda, que investiga a infame reunião de Bolsonaro com embaixadores no Palácio da Alvorada, quando o então presidente fez uma série de acusações sobre o tema bem polêmico. E a turma está indo aí. O Espantalhados. Olha como tudo que aconteceu desde o domingo vem trazendo prejuízos nas mais diversas áreas. E, gente, por mais que é assim, mas só tem notícia ruim, só tem isso, só tem aquilo. A direita ela tem que enfrentar, assim, na direita, todas as pessoas que não concordam com a esquerda, com as políticas públicas de esquerda, tem que, assim, encarar de frente o que está acontecendo. Se informar
entender, por mais doloroso que seja qualquer coisa, né? Pô, isso aqui eu acho que tá passando demais do ponto, isso, aquilo, outro. A gente tem que entender o que está acontecendo e tem que, assim, no mínimo, reavaliar tudo o que vem sendo feito para evitar que novas coisas aconteçam no futuro, agir de forma mais inteligente. Muita coisa vai, assim, pensa o seguinte, o ser humano não consegue controlar se vai chover, mas conforme o tempo foi passando, o ser humano começou a desenvolver questão de previsão do tempo, e nem sempre acerta. O ser humano também conseguiu desenvolver um guarda-chuva, etc, tudo mais. Então, assim, tem coisas que estão fora do controle, mas muita coisa a gente pode tentar começar a falar, cara, o que a gente pode fazer para as coisas realmente colocarem no prumo? As ações do domingo foram, assim, repugnantes, não tem outra palavra para falar. Tem até uma matéria aqui que eu acho que vai fazer muita gente pensar. Eu digo assim, muita gente, o cidadão. Vários de vocês vão pensar, você vai fazer um julgamento de você mesmo em breve. Te garanto. Mas calma. Encontrada pela Polícia Federal, né, aquela minuta na casa do São Torres, papapá, tititi, a descoberta do documento torna mais constrangedor e complicado politicamente apoiar Bolsonaro. Pesa contra Bolsonaro não só a barbárie cometida por seus seguidores no dia 8, como a revelação de que ele preparava um golpe de Estado. Apoiar Bolsonaro quando tinha poder e fazer discursos era constrangedor, segundo os caras aqui. Agora, que ele está fora do poder e é apenas uma ameaça à democracia, é arriscar a própria sobrevivência política. Bolsonaro está mais tóxico do que nunca. E isso não fica restrito a Bolsonaro, né? Aí fala o seguinte, com os bons resultados da eleição, a perspectiva da bancada bolsonarista era fazer uma oposição feroz contra o governo Dilma, capaz de inviabilizar parte de suas ações por acordos com outros políticos. Tinha ao seu lado a força de Bolsonaro, o impulso dos seus seguidores. Só que agora, parlamentares bolsonaristas são tão tóxicos quanto seu líder no Congresso. O governo Lula sai ganhando, e muito, com tudo que aconteceu. Por causa de uma turma maluca, de vândalos. O que aconteceu foi vandalismo, crime, não adianta, não tem outra palavra para descrever. Ah, mas tinha infiltrados, tinha isso. Gente, volto a falar, infelizmente, se tiveram infiltrados, os infiltrados, eles só puderam fazer o que eles fizeram porque as pessoas resolveram ir para a esplanada. Fazer o quê? Não tinha ninguém lá. Qual era a ideia? Não tinha ideia nenhuma. Uma ação totalmente irresponsável do início até o fim. E a direita pode continuar essa tese. Ou pode tentar começar a encarar algumas coisas de frente. E aí, veja. Alexandre, o ministro Moraes, inclui Bolsonaro em investigação de ato contra os três poderes. Anteontem eu comecei o vídeo bem preocupado, falando com vocês, falando, pessoal, aconteceu uma parada aí que eu acho que pode ser o dia que Bolsonaro vai perder as suas redes sociais. Eu sabia que aquela postagem lá ia render, ia ser inevitável. Se não perdesse as redes sociais, alguma coisa ia acontecer. É inevitável. Falei, gente, todos os veículos estão comentando sobre isso. Perfis de esquerda grande estão comentando sobre isso. Seria basicamente inevitável. Aí tá aí. No vídeo de ontem até eu comentei, falei, essa movimentação aqui, esse aceno em relação a Bolsonaro tá vindo da PGR. Eu falava o seguinte, isso aqui tem um peso maior. Que quando vem da PGR, a PGR normalmente é quem deveria, né? Abrir isso aqui, a tendência é apenas ser acatado quando chegar lá na frente. Pois bem, a PGR entrou com um pedido de investigação e o pedido é motivado, exatamente, aqui no terceiro parágrafo. Na terça, o ex-presidente postou em seu perfil no Facebook, compartilhou, na verdade, né? Um vídeo. E aí, essa investigação tenta descobrir quem são os atores intelectuais e instigadores dos atos. Na decisão, o ministro determinou que a Meta Facebook preservasse o vídeo, inclusive os metadados pertinentes à postagem, data, horário, IP, etc., para melhor aferir sua autoria. E aí ainda vai ter isso. Quem foi que apertou o botão? Apertou sem querer? Foi o próprio Bolsonaro? Foi alguém que estava utilizando a conta dele? Imagina o tamanho da confusão. Meu Deus do céu. O ministro disse ainda que o interrogatório do ex-presidente deve ocorrer em outro momento. Vai ter um interrogatório. Nesse momento ele estava viajando, o ministro disse. Esperar ele voltar, né?
respeitar o momento. Quando voltar, com certeza vai ter algum tipo de questionamento. O que foi que aconteceu? Compartilhou sem querer ou não, etc. Tudo mais. Mas veja como é complicado. Como é complicado. É o que eu digo para vocês. Quanto maior o engajamento que a pessoa tem, maior o alcance, né, maior repercussão que as coisas têm, maior precisa ser a atenção. Às vezes, o cara às vezes tá com o celular ligado. Nem sei, só dando um exemplo. Às vezes o cara tá com o celular ligado, bota no bolso e aperta um botão. Se for isso, a gente vai saber até no depoimento. Mas olha como um simples compartilhamento pode causar a maior das confusões. Um simples compartilhamento. O apelido na PGR do novo inquérito que mira Bolsonaro. Isso daí. O inquérito pleiteado por procuradores contra Bolsonaro, pela postagem, né? Tem sido chamado de Lava Jato 2 pelos integrantes do Ministério Público Federal. Não vou comentar nada além disso. E, vocês devem lembrar, que 2 dias atrás, tinham entrado com um pedido pelo bloqueio dos bens de Bolsonaro. E essa matéria na Veja diz que basicamente se tornou coisa de tempo, porque fala o seguinte, ó. Na hierarquia do golpe, investigadores tratam Bolsonaro como 01. A investigação dos atos, né, tá apontando que existe uma organização criminosa maior e mais complexa, estruturada em diferentes núcleos para desestabilizar as instituições e tentar conquistar o poder a partir de um golpe de Estado. Tal organização tem Jair Bolsonaro, seu líder maior. O ex-presidente é identificado nesse organograma do crime como 01. Nada ocorreu sem o aval e o estímulo dele, diz o investigador. Em tempo. Bolsonaro deve ter os bens bloqueados nos próximos dias, a pedido dos investigadores. Já a prisão é um tema ainda tratado com reserva. Olha a confusão. E tudo isso daqui que está acontecendo é uma junção de fatores. Junção de fatores. É engraçado que assim... eu não sei a resposta de tudo. Não sei, eu não me coloco para tentar trazer a resposta. Tento me informar uma coisa ou outra. Mas no primeiro vídeo do ano, eu lembro que eu falei o seguinte, gente, quem tentar entender tudo que aconteceu, falar assim, nos últimos 2 meses nesse momento, acho que não vai conseguir. Acho que vai levar um tempo a gente entender realmente tudo que aconteceu, etc, tudo mais. E eu falar, pô, acho que nesse momento é necessário um pouco de mais calma. E aí eu também me dava falando, pô, nesse primeiro momento, acho que alguém me perguntou depois, o que é que essa ideia fazer? Eu falei, nesse primeiro momento, sentir como tá a temperatura, olhando as coisas, etc, tudo mais. Não agir de forma irresponsável, impensada. E aí, falando sobre o Brasil, deputados e o povo, e aqui tem uma notícia que eu acho que vai fazer vocês refletirem um pouquinho, mas começando sobre os deputados. O ministro manda a Polícia Federal identificar políticos com foro que estimularam os atos do Distrito Federal. E aí foi isso, né? Deu prazo para a Polícia Federal, identifique político com foro privilegiado, que eventualmente tenham instigado a ação dos criminosos. Os investigadores têm 10 dias para apresentar um relatório parcial, com provas já coletadas, que identifique agentes com foro por prerrogativa de função que, em tese, podem ter concorrido para os delitos em apuração. Se eu tivesse que falar para vocês, eu vou falar o seguinte. As coisas vão ficar ainda pior do que elas já estão neste momento. Alguns deputados, eles vão perder o mandato. Eu acho que a grande parte da direita vai continuar extremamente satisfeita, reclamando. Eu não acho que a turma vai diminuir o nível de reclamação, nem nada. Não que eu acho que eu acho que existem várias reclamações que são totalmente justas e com certo fundamento. Mas a direita ela vai perder mais ainda. Coisas vão acontecer. Acho que alguns deputados eles vão perder o mandato. A direita vai ter uma bancada um pouco menor. Não sei se vai entrar o suplente, etc. Às vezes acaba entrando mais alguém da própria direita. Mas, enfim. É o cenário que vem se desenhando aí. É o cenário que vem se desenhando no horizonte. A direita vai ter que saber lidar com algumas perdas. A direita terá mais perdas, gente. Isso eu acho que é inevitável. E vai ter que saber lidar com isso.
Saber lidar com toda a frustração, com toda a tristeza, falar, pô, isso aqui, beleza, aconteceu. A partir de agora, pensar muito, a cada segundo, a cada momento, responsabilidade de todos, da população, de influenciadores, comunicadores, jornalistas, políticos. Um esforço, fala assim, cara, vamos construir um movimento. Tentar dar mais direcionamento na direita, tornar mais claro o que a direita defende. Não pode ser apenas um movimento do anti. Nós somos anti as políticas da esquerda, mas também começar assim, ter claro. Você começar a desenhar, dar alguns contornos, algumas linhas, falar, não, a gente vai seguir por esse caminho, por aquele outro caminho. Vamos fazer questão de destacar, sei lá, pontos ligados à segurança pública, à educação, abraçar, tentar desenhar uma pauta. Não, o que a direita realmente defende para a educação é isso daqui. Para alguma direita aparecer. Dá caras a isso. Mas vai ter que lidar. Perdas acontecerão. Isso já é inevitável. Inevitável. É com tristeza que eu falo isso para vocês. Ainda sobre os deputados. Eu venho batendo na tecla. Nos últimos dias, por diversas vezes. Após atos, parlamentares atribuem informações falsas à OAB. Mentiram. Sai aquela história que uma senhora de idade teria perdido a vida. A turma sai compartilhando. Um deputado, cara, teve deputado eleito. Porque os que não foram eleitos, mas não sou eleito ainda, etc. Mas o deputado ele tem uma equipe, ele tem acesso, ele já está um tempo na máquina, não é possível que ele não tenha alguém para ele ligar. Enfim, começou aquela confusão. E além de divulgar uma informação que é falsa, alguns deputados ainda atribuíram a informação à OAB, sendo que não foi a OAB. Aí tá lá, ó, bolsonaristas compartilham desinformação chancelada pela organização não governamental Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, que é a OACB, como se fosse da entidade máxima de representação da advocacia. Eles confundiram OAB com ACB. Essa postagem aqui embaixo, pessoal, eu trouxe para mostrar para vocês. Um deputado que compartilhou a mentira, ele não teve nem o mínimo, né, de hombridade de ir lá e apagar a postagem. A postagem está até agora no ar, tá na matéria do Globo. Aí depois a turma reclama. Você vê assim, cara, pelo menos apagasse, pô. Saiu lá, todo mundo falou que é mentira, mas não apaga. Tem quase 86 mil curtidas essa postagem no Twitter, é muito. Alcançou 1.600.000 pessoas. Aí qual é a tese que a turma diz? A turma da direita tá promovendo o caos, tá promovendo isso, tá promovendo discurso de ódio. Por quê? Porque a pessoa vê uma postagem dessa, bate no coração. Imagina se você recebe uma notícia, pô, uma senhorinha perdeu a vida. Uma notícia mentira. Mas você não sabe que é mentira. Você não vai ficar triste? Vai falar, papai, você começa a ficar revoltado. Volta. Isso aqui tá acontecendo por quê? Porque o deputado, ele quer ser jornalista. E tá até agora no ar a postagem. E não apaga. Esqueceu. Fala tanta coisa na rede social que acho que esqueceu. E essa informação, ela foi desmentida rápida. Aí você pega outra notícia. Deputados investigados pela PGR festejaram atos e tem histórico de ataques a tribunais. A turma tá vindo. Porrada. O que a imprensa tá fazendo é injusto. É mesmo. Você achava mesmo que a imprensa ia deixar passar? Cada oportunidade. Aí vem isso aqui também. PL não toma medidas contra parlamentares suspeitos de investimento em autos, mas avisa que não pagará a defesa. Qualquer membro do PL que participou, estava lá fisicamente, vai ser expulso do partido. Isso já foi dito. Os deputados que estão sendo investigados por algum tipo de postagem na rede social, até o momento nada foi feito, mas já avisou. Não vai pagar advogado. Isso daqui é o ponto, pessoal, que poderia ter sido evitado se não fosse essa mania de comentar tudo, de brincar de influenciador, brincar de jornalista. É a ânsia pelo like. Valdemar, no entanto, argumenta que a legenda não vai assumir a defesa, não é questão do dinheiro, como forma de se precaver, né, de qualquer tipo de associação com o que aconteceu. De acordo com outras lideranças, também
pesam para a decisão as contas bloqueadas da legenda, as recentes multas eleitorais que eles tomaram, que deixaram o cofre do partido na penúria. A deputada X também é citada no P da PGF, que é uma deputada que não é do PL. Isso tudo poderia ter sido evitado se não tivesse feito postagenzinha irônica, dando piada. Olha o peso das suas ações impensadas, deputados. E aí, vejam. Olha essa senhora. Tenho certeza que você viu esse vídeo. Esse vídeo foi extremamente compartilhado pela direita. O pessoal achou engraçado. Deu risada. Olha o que ela foi lá, fez isso, fez aquilo, outro. Bolsonarista que ameaçou, né? Foi condenada por tráfico. Também responde por crimes de estelionato e falsificação de documento público. Tráfico, estelionato e falsificação. Rapaz. E todo mundo compartilhou por quê? Porque pé na porta, falou grosso. Você vai me falar que você não viu esse vídeo? Ainda que você não compartilhou. Se você soubesse que essa senhora foi condenada por tráfico, né, tudo mais, você teria compartilhado? Eu ia falar, não, mas ela mudou, né? Ela mudou. Eu tenho certeza, eu não compartilhei nada disso. Eu falei, cara, meu Deus do céu, que absurdo que tá acontecendo. Na verdade, eu já acordei no meio da confusão. Acordei na hora que eu vi, eu falei, literalmente, hoje tem muita coisa pra resolver. Era segunda-feira aqui, eu falei, cara, segunda-feira, tem muita coisa pra resolver. Graças a Deus, eu não vou nem olhar o celular. De noite, não é de noite não, né? De tarde, quando eu voltar, pego com calma e vou entender o que é que tá acontecendo nesse país. Mas olha aí, quem você compartilhou esse vídeo? Traficante, viu? Desculpa, traficante não, né? Condenada por tráfico. Estelionato. Não, desculpa, aí manda coisa, mas ela tá só respondendo. Estelionato, falsificação de documento. Só porque veste verde e amarelo, fala coisas bonitas, etc. Gente, isso não significa que é uma pessoa de direita, honesta, etc, tudo mais. Não, isso pode ser algum tipo de indicativo. E ainda que seja uma pessoa de direita e tudo mais, você não pode defender qualquer tipo de ação. Tem coisas que são erradas. A direita tem que começar a aprender assim, ó, quando acontecer uma coisa errada, a direita tem que olhar e falar, cara, isso é errado. Não é pra falar, mas a esquerda fez. Não, isso é errado, ponto. Errado, acabou. Pronto, vida que segue. Não vai cair o braço, não vai cair o dedo. É errado, é errado. Pronto, tá resolvido. E eu não falei pra vocês que também iríamos chegar no meio ambiente? Pega aquele mesmo exemplo do que eu falei pra vocês no que diz respeito às forças, né? A questão do exército, dos militares. Turba enfurecida em Brasília está ligada a crimes na Amazônia. Afirma Marina Silva. Para a ministra do Meio Ambiente, parte dos golpistas tem conexão com desmatamento e grilagem. O vandalismo golpista do último domingo está diretamente ligado aos 4 anos de aumento no desmatamento e de leniência com crimes ambientais. Até agora, as investigações sobre manifestações ainda identificaram elos de financiamento ou logística com setores do agronegócio, que são contrários ao desgoverno. Do mesmo jeito que estão pegando esse movimento, essa certa leniência dos militares com os acampamentos, e agora eles vão tentar emplacar diversas coisas, e não é só com os militares. Acho que também foi anteontem. Trouxe a notícia mostrando que a esquerda já fala assim, é um bom momento para se discutir sobre a desmilitarização das polícias militares. E não foi a esquerda que escreveu essa matéria. Quem escreveu essa matéria foi o Jorge alguma coisa, que era um delegado da polícia do Brasil, que já trabalhou no Interpol, que é amigo do Moro. Amigo do Moro, já está falando de desmilitarização das polícias, com base no que aconteceu no domingo. Então, esses momentos disruptivos, você vê como é um prato cheio. Aqui ia falar, tem ligação, tá vendo? É o agro que não nos aceita, etc. Isso dá mais força para a turma da esquerda avançar com outras agendas. Leniências com crimes ambientais. Então, vamos apertar o arroxo, criar mais regras, aumentar as punições. Diretamente ligado ao desmatamento, ou seja, também vamos aumentar a civilização, isso, aquilo, outro, arrochar as regras. Tudo um conjunto de fatores, né? Veja como são as coisas. Mas a gente vai voltar a falar da Marina.
que tem um assunto que ele não tá nas redes sociais, é um assunto que também não dá para comentar assim, etc. Porque eu acho que requer unir algumas coisas. Não basta escrever um tweet com 280 caracteres para explicar o que está acontecendo, nem gravar um vídeo de 1 minuto no TikTok. Mas vejam só. Conselheiros de Lula defendem cooperação com os Estados Unidos para investigar Bolsonaro. E já ocorreram alguns movimentos assim, né? Os deputados. O Jamil Chad, ontem foi uma sexta-feira complicada, né? Sexta-feira 13. Nem comentei aqui. Vocês já devem estar sabendo também, óbvio. Eu acho impossível que vocês não estão sabendo, vocês vão ficar sabendo nas próximas horas. Mas ontem tivemos mais pessoas que tiveram suas contas aí retidas por solicitação judicial. Eu não trouxe por único motivo, que eu não sei o motivo. O motivo não trazer porque eu não sei o motivo da retenção. As matérias que eu encontrei apontavam que possivelmente tem relação com algum tipo de apoio aos atos do domingo. Mas como as matérias não exemplificaram assim, ó, o apoio foi isso, aquilo, outro, esperando para trazer para ser o mais justo possível com todos os lados possíveis e evitar qualquer tipo de confusão aumente. Mas enfim. Ontem, sexta-feira 13, primeira sexta-feira 13 do ano, o Jamil Chad escreveu o seguinte: ataques no Brasil acendem alerta sobre a ameaça global da extrema-direita. Eles vão pegar isso daqui. A direita é um problema para a esquerda em diversos países. Mas com certeza. E você pegar um fato em algum país, você trazer para o seu país, né? Falar, olha só, temos que resolver isso daqui. É tudo que eles querem. Aí o Jamil Chad escreve o seguinte: enquanto os golpistas invadiam os prédios dos 3 poderes em Brasília, no último domingo, os diplomatas de embaixadas estrangeiras na capital brasileira se apressavam em enviar telegramas a seus respectivos governos no exterior com alerta urgente. Num deles, um escreveu: estamos provavelmente diante de mais um capítulo da ação da extrema-direita em seu esforço para minar as democracias liberais. Olha só, é sempre a extrema-direita fazendo a mesma coisa. Para governos estrangeiros, parlamentos, serviços de inteligência, especialistas, diplomatas, os golpistas no Brasil guardam profundas semelhanças com o que aconteceu nos Estados Unidos, no Capitólio. Não se trata, porém, de coincidências ou simplesmente tendências. Não é apenas isso. É o que então? Os acontecimentos em Brasília, portanto, confirmam o processo de internacionalização da ameaça da extrema-direita, capaz de se articular entre diferentes sociedades, com estratégias moldadas para cada região e minar as democracias. O uso da mentira de redes sociais, silêncio parcial de seus líderes, a infiltração da ideologia em segmentos das forças de ordem, leia forças de segurança, e a organização de ataques contra símbolos do Estado de Direito são apenas alguns desses sinais de coordenação. No ano passado, no informe do Parlamento Europeu, que o UOL teve acesso, a constatação ia na mesma direção, indicando até mesmo datas nas quais os grupos de diferentes países se reuniam. A internacionalização do movimento é caracterizada por eventos como o Dia da Honra em Budapeste. Esses eventos internacionais. E aqui que entra o pessoal e fala: ah, mas o cara só foi no evento? Isso é um absurdo? Como assim o cara foi no evento e até falando que tem uma coisa isso, tem uma coisa aquilo outro? Aí assim, pessoal, não dá para negar. Quando a gente vê um evento, como já tiveram vários, a gente vê a presença de pessoas da esquerda do Brasil, de esquerda de outro lugar, isso, aquilo, na ponta de... olha só, tem um complô ali, ninguém vai falar que é só um evento qualquer. Você vai falar, não quer isso. Olha, ali tem alguma coisa, viu? Tá todo mundo junto e misturado. Aqui tem algum um troço rolando. Obviamente que a esquerda vai falar a mesma coisa. Do mesmo jeito que a direita diz que existe uma internacional socialista, eles vão falar que existe uma internacional conservadora. Um cara bem poderoso no Brasil confessou ao UOL que é uma constatação de que hoje existe uma articulação global de direita com epicentro nos Estados Unidos. Não por acaso já foram iniciadas conversas entre brasileiros e congressistas americanos para avaliar de que maneira as autoridades dos 2 países podem colaborar com a troca de informações e eventual investigação conjunta sobre as conexões internacionais. Isso aqui é de uma coisa que eu fico de cara. A cara de pau. Olha só. Os americanos
aos americanos, o interesse não é apenas pela preservação da democracia brasileira. Eles estão preocupados com outras coisas. Dois aspectos. O primeiro, vou ler o de baixo primeiro. O temor de que êxitos da extrema-direita pelo mundo incentivem os movimentos domésticos nos Estados Unidos contra suas próprias instituições e a transformação dos Estados Unidos numa plataforma para exportar instabilidade entre as democracias. Gente, a esquerda mundial aponta o dedo para os Estados Unidos há mais de 50 anos para falar que os Estados Unidos são agentes desestabilizadores. A esquerda internacional há mais de 50 anos fala que os Estados Unidos vivem de produzir revoluções coloridas nos mais diversos países. É a tal da mão invisível do Deep State americano. Mas aí tu nunca ouviu isso. Aí agora tu falou, não, olha só, isso é tudo mais. Aquela acusação que tem, que normalmente sempre teve ligada a alas mais à esquerda, eles vão tentar pegar essa ideia que já existe sabe, no imaginário popular e associar isso à direita. E vão associar isso à direita. A esquerda não dorme em serviço. Não dorme em serviço. É inacreditável. Nesta semana, numa declaração conjunta inédita, mais de 60 congressistas americanos e brasileiros publicaram um comunicado no qual denunciam um conluio entre os principais atores da extrema-direita dos dois países. Não é segredo que agitadores da extrema-direita no Brasil e nos Estados Unidos estão coordenando esforços. Aí falava, um exemplo disso é que Bolsonaro se encontrou com Mila, o Bannon e tudo mais. Bannon, nesta semana, aplaudiu as ações golpistas em Brasília em seu programa diário e difundiu mentiras sobre a eleição no Brasil e seus aliados. E aí quem paga, né? E aí vão tentar investigar várias coisas. Ó. Em uma recente união da OEA, não foram poucos governos que tomaram a palavra para alertar que a região não está diante de atos isolados. Uma das principais linhas de investigação será a rota do dinheiro, isso não é a. Do lado europeu, a preocupação com o fortalecimento desses grupos é real e depois está citando mais alguns países, a matéria continua também falando sobre a rota do dinheiro, ou seja, eles vão pegar também esses eventos para tentar ver, né, uma possibilidade, novas regulamentações, um novo sistema de compliance internacional, de pagamentos, de fluxo de dinheiro, etc, tudo mais, que no final do dia o que vai acontecer é um poder multilateral, juntamente com um poder estatal cada vez maior, e o cidadão cada vez com menos privaticidade, principalmente no que diz respeito até às suas contas. E sobre esses movimentos aqui que envolviam essa participação Brasil, deputados brasileiros com os Estados Unidos, eu falei acho, no vídeo de ontem e também no vídeo de ontem, falei, ó, isso daqui não está acontecendo de qualquer jeito. Não é aleatório. Essas movimentações, gente, elas vêm acontecendo pelo menos desde março de 2022. Eu falei isso ou no vídeo de ontem e de ontem certeza. Ontem de ontem estou na dúvida. Acho que os 2 dias seguidos. 10 de janeiro. Bastava eu... Eu falei, não, cara, peraí. Eu falei em vídeo pro pessoal que essas articulações, elas começaram lá em março de 2022. E eu falei que possivelmente, né, naquelas relações com o Washington Brasil Office. Aí eu fui no site do próprio Washington Brasil Office. E tá lá. Em ato inédito, parlamentares do Brasil e dos Estados Unidos se unem contra ataques à democracia. Aí tá aqui, ó. O papel do Washington Brasil Office. O Washington Brasil Office atuou para estreitar os contatos entre os parlamentares do Brasil e dos Estados Unidos, que participaram dessa iniciativa. A organização manteve interlocução com deputados e senadores no Congresso americano em Washington e no Congresso brasileiro em Brasília, facilitando o contato e aproximando os protagonistas dessa iniciativa. Em julho de 2022, o Washington Brasil Office já havia organizado a visita de um grupo de representantes de 19 organizações da sociedade civil brasileira até Washington. O grupo visitou na ocasião a sede do Departamento de Estado americano, além dos escritórios de diversos deputados. Na época a gente comentou sobre isso. Eu trouxe a matéria de novo para a gente relembrar. O intuito da visita era alertar os riscos da democracia brasileira, o resultado, né, pós-dia 30, tudo mais. Um dos resultados desse trabalho foi a adoção de uma declaração do Senado, né, aprovada unanimidade, né, tudo mais, abre aspas. Nós vamos seguir trabalhando
para estreitar vínculos entre os setores políticos democráticos dos dois países para formar uma frente internacional em defesa da democracia. Esperamos que na visita do Dilma aos Estados Unidos, os temas da democracia e dos direitos humanos estejam no centro das atenções, disse James Green, presidente do Conselho Diretivo do Washington Brasil Office. Sobre o que aconteceu em julho, a gente comentou na época. Foi notícia no Brasil inteiro. Eu falava, isso aqui não é aleatório. Na época eu fiz até um dossiê 999. Eu colocava várias notícias juntas. Na verdade, esse daqui eu botava essas notícias ligadas a esses movimentos internacionais. Vou ter falado isso aqui no 2010, 2012 de novo. Mas tá aqui, ó. Deputado da CPI do Capitólio diz estar muito preocupado com ameaças de Bolsonaro à democracia. Esse aqui é o Jamie Raskin. Comentamos sobre ele também. Esse cara aí, cara do direito, das ONGs, várias agendas. Aí a matéria falava, ó, a declaração foi dada durante a audiência com membros de uma comitiva de 19 representantes de organizações da sociedade civil brasileira que estão em Washington. Que isso foi uma viagem organizada pelo Washington Brasil Office. O objetivo é alertar sobre as ameaças e tudo mais, PPP, tititi. Na comissão parlamentar que investiga a invasão do Capitólio, um dos próximos passos será justamente entender os laços internacionais da extrema-direita americana. É tudo o que eles querem, algum tipo de relação com o Brasil, sentar porrada do lado de lá também. A comitiva foi formada por organizações como Transparência Internacional, a ONG do Moro, Instituto Vladimir Herzog, Greenpeace, Prerrogativas. Olha o grupo Prerrogativas. Olha o Prerrogativas. Aí tá artigo 19, Comissão Arnes, a PIB acho que também foi, Conectas, várias prerrogativas, hein? Me trocação contra os deputados. Trabalho, gente. Esse aqui trabalha muito. Demais. A esquerda sabe trabalhar. Não tem o que você falar. E aqui foi a primeira vez que a gente comentou sobre esse início de aproximação. Isso aqui foi, eu não lembro qual foi o evento da época, eu acho que foi uma foto do Moro com o Flávio Arnes, eu acho que foi uma coisa assim. Aí eu acho que eu entrei na página do Flávio Arnes, aí não sei que tinha uma coisa da comissão antes, eu cliquei e acabei batendo isso aqui, e na época virou até um dossiê, aquelas coisas assim bem aleatórias. Eu falei, ó, isso aqui tem alguma coisa, viu? Mal sabia onde ia parar. 25 de março de 2022. Isso aqui é exatamente o print que eu trouxe no vídeo do ano passado. Em março pela primeira vez. Olha lá, ó. Congressistas dos Estados Unidos são alertados sobre riscos a eleições no Brasil. Há quanto tempo a turma vem trabalhando? Tava lá, né? Representada pela Maria Hermínia Tavares. Tá sempre na Folha de São Paulo. Comissão antes participou no dia 23, né? Do briefingzinho sobre as eleições, o que ia ter, bababá, organizado pelo Washington Brasil Office. O encontro informou e alertou integrantes do Poder Legislativo estadunidense sobre as ameaças feitas pelo governo de Jair Bolsonaro à integridade do processo eleitoral. Participaram 16 assessores atuantes na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Ainda falava, ó, no primeiro momento eles encontravam com os assessores, depois com os deputados, foi crescendo. Além da Comissão Arnes, falando também da Isidora, da artigo 19, Pedro Kerson, do Pacto pela Democracia, e Alberto Cantalice, da Fundação Perseu Abramo, ligado ao PT. A turma tá trabalhando. E os deputados da direita? Estão fazendo postagem na rede social que se arrependem e depois eles vão lá e apagam a postagem. Ah, mas foi sem querer, me perdoa, etc. Aí agora tá com um problema sério aí pra resolver. Infelizmente. Por isso que eu digo, tem que começar a cobrar. Parem de dar audiência. Vê o cara lacrando demais na rede social. Não fala, lavou minha alma, sua alma não está suja. Quem lava sua alma é Jesus Cristo. Se você tiver algum pecado, é Jesus Cristo que vai te salvar. Não é o deputado, não é um cara que fez um discurso duro. Calma, respira. Começa a cobrar. Se você não der trela, se você repudiar algum tipo de comportamento, esses deputados eles vão mudar. Eles vão mudar e vão começar a entender que é outro tipo de atuação que você espera deles. Mas tá aí, ó. Olha o papel da esquerda. São assuntos que eu digo assim, ó, eu acho que isso aqui, às vezes, é o papel do jornalismo, é isso daqui, é trazer os assuntos, explicar, levar informação para as pessoas com informação na mão, né? Trazer mais pessoas. As
pessoas começaram a pensar juntos, pô, acho que eu gostei desse campo aqui, mais à direita, acho que as ideias batem mais com o que eu penso, com os valores que eu aprendi em casa, do meu avô, minha avó, minha mãe, meu pai, sabe? Família, gato, cachorro, periquito, e todo mundo junto. E tentar criar um movimento mais coeso. Dá tempo. Dá tempo. É até maior. Tem uma explicação mais prolongada. Qualquer coisa eu falo mais 5 minutos online, 1h05 no máximo. Mas, olha só. Vai ter reunião da Davos. Para pegar o link aqui com essa questão dos movimentos internacionais. Governo do Dilma quer reposicionar Brasil após Bolsonaro e os ataques. Quer posicionar. A Haddad vai lá para falar que tem que confiar no Brasil, que tem um pacote fiscal que vai dar tudo certo. E a Marina também vai. Ali, ó, a agenda fiscal e melhora da imagem ambiental. Aqui não tem mais da Marina, mas ela confirmou. Ela vai estar lá. Aí veja. Tem algumas coisas que estão acontecendo que vale a pena ficar de olho. Algumas discussões na esquerda, elas já acontecem há muito tempo. A direita é antiglobalista. Isso é bem óbvio. É antiglobalista. A esquerda também. Não toda, mas uma parte sim. Só que eles não chamam de globalismo, eles chamam de imperialismo. O governo do Dilma, ele está muito longe da esquerda tradicional. Tem algumas pessoas que fazem parte disso. O Dilma, ele segue um pouco essa linha, isso é inegável. E o cara que ele colocou no Ministério das Relações Internacionais tem uma certa visão, que eu já parei para ler e ouvir umas coisas que esse cara falou. O Mauro Vieira, acho que se chama. Aqui é Sputnik, ligado aos russos, né? O objetivo dos Estados Unidos é deixar o Brasil de fora do BRICS, diz analista em entrevista a Sputnik. Em paralelo, esse Alexandre Guerreiro, um jornalista português, há dias Ursula von der Leyen considerou que os comunas uma ameaça emergente e que os russos são uma ameaça presente, né, acusando ambos de querer instaurar uma nova ordem. Ontem, Narendra Modi veio apelar à criação de uma nova ordem que inclua o hemisfério sul na tomada de decisão. O Dilma está indo para Davos. Eu acho que grande parte da agenda internacional globalista que eles fingem combater, eles vão abraçar. Mas não acho que eles vão colocar os dois pés na mesma canoa. Porque a turma da esquerda tem essa discussão, que é a criação do mundo multipolar. E aí quando você olha essas movimentações, como o BRICS vem se movimentando, uma fala como essa, ó, tem que lembrar do Sul. Lembrar do Sul. Alguns analistas eles apontam o Sul como zona de resistência antiglobalista, né? Reserva energética, até bom negócio desse energética antiglobalista, que eles pregam essa construção de um mundo multipolar de alguns atores de destaque, fortalecendo determinadas soberanias e tudo mais, e falam, tem que jogar junto. Mas eu acho que esse desgoverno ele vai abraçar grande parte e também ficar aqui de conversa. Na cabeça dele será a melhor forma de ter o melhor de todos os cenários. Eu acho que o lado progressista no Brasil vem nadando de braçada. Esse lado progressista internacional vem nadando de braçada. Essa esquerda antiga está naufragando. Mas vamos voltar para Davos. Aí você vai entender porque eu estou falando isso. A Marina vai estar lá. Vai falar do papel da bioeconomia. Vai falar sobre a importância da Amazônia para a economia mundial. Eu acho que a Amazônia realmente tem um papel importantíssimo, principalmente se deixar que os índios explorem as suas terras, né, para tirar um proveito real e tudo mais. Tem muita coisa na Amazônia que dá para ser explorada. Eu não acho que a Amazônia vai acabar. Se você pegar assim, pô, qual o tamanho de uma região que, sei lá, explora minério? Qual o tamanho real daquilo ali? Vai acabar a floresta? Ou seria um ganho para o Brasil, para os brasileiros? Mas eu acho que a Marina vai defender outras coisas no respeito à economia mundial. Depois, ela vai participar da entrega de um prêmio da Fundação do Schwab. E um dos finalistas é o coordenador da plataforma Map Biomas, o Tasso Azevedo, que é o cara que a Marina vem cogitando colocar para assumir a autoridade climática. A Marina está 100% alinhada a essa zona. Inclusive, aí parte da esquerda, né, eles repudiam a Marina exatamente por esse tipo de posicionamento. E aí, veja. Dia 5, o Dilma participou, na verdade, ele primeiro mandou seus ministros, porque tiveram fortes chuvas em São Paulo interior, lá em Araraquara, foi lá para ver, né, meu Deus do céu, tudo estava acontecendo.
E aí o Valdez Góes, o ministro do Alcolumbre, ele foi para lá e ele falou que a cidade tem uma boa infraestrutura. Confia. Mas ao mesmo tempo, as mudanças climáticas acabam causando um desastre. A culpa não é... Pesquisa quem era o prefeito de Araraquara e quem era o irmão de alma desse prefeito. Quem fala, irmão de alma. Pesquisa quem era. Araraquara tem infraestrutura porreta. A culpa não é do prefeito, não é do que deixou de ser feito. Não. A culpa é da mudança climática. Aí o Dilma, no domingo, ele foi para Araraquara, pessoalmente. E foi o dia que aconteceu as confusões. Naquele discurso que ele faz, que ele fala da intervenção, etc, tudo mais, ele também fala sobre as chuvas. O presidente visita danos causados pelas chuvas na linha 36 e anuncia apoio a Araraquara. Lula ainda alertou para a importância do tema das mudanças climáticas. A questão da mudança climática é uma coisa que está mudando por causa da responsabilidade do ser humano. O ministro da Infraestrutura, né, o Valdez Góes, também destacou essas questões quando foi anteriormente. Esse assunto, você vê, aconteceu uma calamidade. Vamos falar da questão climática. Não, porque tem total ligação. Não, a infraestrutura pode até ser, né? Mas não, Araraquara tem infraestrutura porreta. Eles vão avançar com essas agendas. Isso aqui é uma pauta que tem que começar a ser discutida. A direita não pode deixar para começar a questionar os aspectos importantes. Assim, preservar o meio ambiente é extremamente importante. Tem algumas coisas que realmente têm que ser feitas. A direita tem que começar a discutir isso e começar a discutir o que também... Aí já é assim, pô, isso aqui já passou do ponto. Isso daqui vai atrapalhar. Esse tipo de medida vai criar mais problemas do que solução. Porque se for esperar para começar a discutir algumas coisas quando o PL já tiver para ser votado no parlamento, né? Na Câmara, aí fica complicado. Já passou das comissões, já tá no parlamento. Pô, irmão, esperou esse tempo todo para discutir? Por que não falou antes? Só para trazer aqui um complemento, o Soros, ele até iria, por fora econômico, mas tem um evento, possivelmente, assim, para ele deixaria, porque é um evento ainda mais importante. E ele vai ter que comparecer à reunião na Conferência de Segurança Digital em Munique. Segurança digital, rede social. O Soros está muito preocupado. Eu fico preocupado, né? Com ele preocupado. Enfim. Aqui só algumas coisas que a nossa Guajajara está pensando, né? Nos próximos dias. Retirar invasor de terra, demarcação de terras, marco temporal. Quer revogar o parecer do CGU sobre marco temporal. Sônia Guajajara também já está tentando trabalhar para ver se coloca, quem sabe, um advogado indígena para ser ministro da Suprema Corte. Aí, trabalhando. A PIB está lá também, fazendo trabalho. Você vê, ó, nem se sabe quanto, já está trabalhando de agora. Como é a direita? Na hora que abre a vaga, que tá assim, sei lá, falta 5 dias, aí começa. Acho que devia ser esse, acho que devia ser aquilo outro. E é uma discussão no Twitter. Aí quando o Bolsonaro coloca o nome, aí reclama do nome de Bolsonaro. Isso aqui, caos. A gente discorda, eu acho que 300% com quase todas as pautas da esquerda. Agora, algumas coisas do método de atuação dele, a gente tem que olhar e falar, cara, como é que faz para ser organizado? E só para mostrar que algumas coisas realmente não são unânimes, Rui Costa Pimenta, do PCO, a presença de Sônia Guajajara, financiada por ONGs, que são uma fachada para a CIA, é um flanco aberto no governo do Dilma. E aí o Aldo Rebelo fala, ó, já disse uma vez, o Brasil não está na OTAN, mas a OTAN já está no Brasil. E que aqui, né, o Deep State americano está com as mãos em nossa democracia. Esqueci, essa aqui é rápida. Lembra do Grupo Esfera? Grupo Esfera que fez, né, os eventos, massa, as reuniões, para apresentar os empresários. Fizeram L. Grupo de empresários critica a medida de Haddad. É uma sanha arrecadatória. Grupo Esfera se preocupa com a volta do voto de qualidade no CARF. Faz o L, irmão. E o pacote do Haddad dos quase 250 bilhões, etc, tudo mais, falou que ia até acontecer para não ter mais o déficit. O impacto factível do pacote do Haddad fica próximo de 120 bilhões. Avaliam economistas, né? Ou seja, não vai ser os 242, não. 120, viu? Metade, menos da metade. Faz o L e não reclama.
Aqui estão os links do vídeo de hoje. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, pode também no canal. Tem um botão de valeu, tem um Pedro na descrição. Compartilhe o vídeo. E como eu venho falando há um tempo, né? E acho que cada dia vocês vão me entendendo mais. Com fé em Deus, eu espero poder estar aqui amanhã de novo. E eu espero também, se Deus permitir, ver vocês também. E é isso. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.